Constitucional, o advogado Marcos Kroll Jr., que vai tratar sobre a possibilidade da subcontratação no transporte rodoviário de cargas. Pode ficar à vontade, doutor. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer poder falar hoje nesse congresso. Eu fiz o meu artigo sobre a possibilidade da subcontratação no transporte rodoviário de cargas. Até a reforma trabalhista, não havia previsão legislativa acerca da terceirização no país, e havia, então, a construção apenas através da súmula 331 do TST, que estabelecia a proibição da terceirização da atividade fim e liberava até apenas a atividade meio, vigilância e limpeza e conservação. O TST entendia dessa forma, o objetivo desse entendimento era para evitar a precarização de direitos, para evitar que num mesmo estabelecimento comercial, numa mesma empresa, houvessem trabalhadores próprios e terceiros, embora os terceiros subordinados a contratante, com condições de trabalho diferentes, salário menor, diferença na saúde e segurança, jornada de trabalho diferenciada e sem nada que efetivamente os diferenciasse dentro da empresa. A súmula ainda falava que era presumido o vínculo de emprego com o tomador caso houvesse o trabalho na atividade fim. E me parece que essa presunção era relativa, porque a partir do momento em que se comprova a inexistência de um dos requisitos do vínculo de emprego, se afasta esse trabalho. Ayron Romita, ele nos ensina que são lícitas todas as modalidades de contrato, das quais não derivam prejuízos para o trabalhador e nem fraude para a legislação previdenciária. Essa citação é importante porque a subcontratação do transporte ela é uma realidade há muitos anos e eu acredito que esse conceito se encaixa do que as transportadoras praticam. Dentro do ramo do transporte, existem as empresas que fazem o transporte no Mercosul. E para poder fazer o transporte nesses países, como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, é necessário ter uma licença originária, ou um permisso, também chamado de permisso. E para obter essa licença, é necessário a obtenção de alguns requisitos, cumprir acordos internacionais, legislação brasileira, resolução da ANTT, ou seja, não são todas as empresas que conseguem obter essa licença originária. E, por uma lei de mercado, como são poucas que têm, sobra mais carga para ser transportada para essas empresas. E aí vem uma questão particular, porque muitas vezes a frota própria não cumpre, ou melhor, não consegue transportar todos esses fretes, tem menos caminhão do que frete a ser transportado. E aí veio uma questão de estratégia da empresa e de mercado. Ou a empresa encerra o contrato por não conseguir atender o cliente, o que me parece a pior das hipóteses, ou ela compra mais veículos para poder atender aqueles fretes, e aí faz um investimento milionário num país de extrema instabilidade política, e que aí decorre todas as outras instabilidades, ou então ela subcontrata, faz um contrato de prestação de serviço, subcontratando o frete. E aí é importante deixar claro que essa subcontratada também é empresa de transporte, com frota própria, com motoristas registrados, que antes dessa relação da subcontratação já operava com clientes próprios, e a subordinação do motorista da subcontratada é direto com ela, jamais com a subcontratante, porque a subcontratada é quem vai dirigir o serviço e assumir o risco da atividade. A partir do momento em que o motorista estiver subordinado à subcontratante, aí me parece que caberia, quem sabe, uma multa pelo Ministério do Trabalho, no máximo, me parece. Mas essa é o cenário. E me parece que é um cenário adequado para todas as partes envolvidas, porque, para a subcontratante, ela não precisa assumir esse risco de comprar mais caminhões ou perder cliente, e ela fica ainda com um percentual do frete, ou seja, de 5% a 7%, ela vai ter faturamento em virtude da subcontratação. A subcontratada, por sua vez, ela vai ter acesso a um frete que ela não teria se não fosse a subcontratação,
né? Então, ela vai faturar aí de 95% a 93% do frete em virtude dessa subcontratação. Aumenta o faturamento, estimula a economia, gera empregos, recolhe tributos para o governo, e para o funcionário, por sua vez, vai receber todos os direitos trabalhistas da subcontratada, sua real empregadora, e, caso não receba da subcontratada, poderá postular uma reclamatória trabalhista em face da subcontratante como responsabilidade subsidiária. Então, me parece que é um modelo de negócio em que todos os... E, além disso, o governo recebe o imposto, né? Tanto da relação de emprego, como duas empresas vão faturar mais, ou seja, vai ter PIS e COFINS incidindo sobre isso, talvez uma recolhe contribuição previdenciária pela receita bruta, vai ter maior arrecadação. Então, como o Romita falou, como não prejudica ninguém, me parece que é uma relação de trabalho válida. O professor Amaury Mascaro Nascimento nos ensina que os problemas da terceirização eles não são com o trabalho temporário, mas com o permanente, e quando há, no mesmo estabelecimento, empregados da contratante e da contratada. E os empregados da contratada estão subordinados à contratante, e não há nada que os distingue no ambiente de trabalho. Então, me parece que isso vai de encontro com o modelo de negócio. Aí nós tivemos a situação consolidada pelo STF, no recente julgamento, né, que autorizou, pelo princípio da legalidade, se eu não me engano, autorizou a terceirização de todas as atividades, e a própria reforma trabalhista autorizou, mas me parece que, diante desse modelo, antes mesmo da reforma, era um modelo de trabalho válido e adequado. Nós tivemos também o artigo 8º da reforma trabalhista, que estabeleceu que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. Eu até anotei cautela, porque é claro que são institutos completamente diferentes, e a gente precisa ter cautela numa aplicação, numa interpretação. Mas é importante fazer essa observação, porque a subcontratação no transporte ela é já prevista há muitos e muitos anos por outras legislações, e o direito do trabalho não pode deixar de olhar para isso. Afinal, a sociedade muda e o direito do trabalho precisa mudar também, é claro, guardadas as suas bases, os seus princípios, né, a questão protetiva. Mas, então, a gente vê a Lei 11.442, de 2007, ela fala sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros. E aí ela define, inclusive, que a empresa de transporte de carga pode subcontratar o TAC agregado. O que é o TAC agregado? É uma empresa que tenha um ou mais caminhões e que essa contratada pode contratar um motorista para dirigir seu caminhão, ou seja, e ainda com exclusividade mediante remuneração. Então, é uma lei que existe já há 11 anos, que prevê a subcontratação no transporte de carga. Nós temos também a Lei 9.611, de 98, que regulamentou o transporte intermodal. E aí ele fala que o operador de transporte intermodal é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados e terceiros contratados ou subcontratados. Ou seja, mais uma legislação que prevê, já há 20 anos, a subcontratação no transporte. Essa subcontratação no transporte também tem relação com o direito tributário, porque, se a gente for ver a Lei 10.833, de 2003, ela prevê, no seu parágrafo 19 do artigo 3º, a possibilidade de gerar crédito de COFINS na subcontratação do transporte, ou seja, lá pelo princípio da não acumulatividade, ele estabelece quem vai pagar, quem vai gerar o crédito de COFINS, ou seja, na hora de pagar o imposto lá de PIS e COFINS, a empresa vai ter um crédito para compensar. Temos também o convênio do ICMS 2590, que é do Mato Grosso, mas todo o Estado tem seu convênio de ICMS e prevê a subcontratação. E lá na cláusula primeira diz que, na hipótese de subcontratação de prestação de serviço de transporte de carga,
fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido à empresa transportadora contratante. Ou seja, o direito tributário também já fala há muito tempo na subcontratação do transporte de carga. Portanto, finalizando a breve passagem, a subcontratação é lícita e necessidade do mercado, afinal, em épocas de crise, as empresas precisam ser criativas e buscar modelos de negócio onde todos ganhem. É um costume já há muitos anos, e o costume é uma fonte de direito, do direito. Não há prejuízo do trabalhador ao governo, e, por isso, existe uma grande... acredito que existe equilíbrio entre o capital e o trabalho, que é o que todos nós procuramos, e é muito diferente da pejotização, né? E, em caso de pejotização, obviamente, o empregado vai ter todos os meios, tanto individuais como coletivos, para buscar a devida reparação. Então, é isso, eu agradeço a atenção de todos.